Então, vou estar orando ao Senhor, né? Amém. Senhor, pedimos ao Senhor a bênção do Senhor sobre esse estudo. Mais uma vez, pedimos ao Senhor que o Senhor nos direciona e que o Senhor venha estar guiando os nossos passos, que esse estudo venha a ser de grande proveito para cada um de nós. Pedimos ao Senhor a Tua misericórdia sobre nossas vidas e que o Senhor venha estar nos orientando nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, bem, eu preparei alguns slides aqui, por isso que eu estou compartilhando a tela, né? E nesses slides, para dar uma acelerada no processo, para a gente poder fazer tanto o Apocalipse 17 quanto o capítulo 18 também, tá ok? Então eu vou começar a mudar aqui. A primeira parte, né? A grande prostituta, uma mulher montada na besta. Esse é o foco. Esse é o foco da mensagem, né, de Apocalipse 17. Ele fala de uma grande prostituta, e é interessante a gente observar que ao mesmo tempo que ela é chamada de prostituta, ela vai ser chamada de adúltera, o que é uma palavra muito interessante, porque uma prostituta poderia ser uma mulher solteira, mas quando fala de adúltera, geralmente ela seria uma mulher casada, né? Então, isso tem uma relação interessante. Mas vamos lá. O detalhe é que ela está montada na besta, né? Ou seja, ela está sendo carregada, ela está se deixando levar pela besta. Vai chegar um tempo em que a besta não vai precisar dela mais e vai fazer ela cair, como diz, cair do cavalo, né? Ela vai acabar sendo inútil. Vamos começar aí. Apocalipse 17, verso 1, fala assim: veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, essas taças são da ira de Deus, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Veja bem, existem várias prostitutas por aí, mas essa é a grande prostituta, ela é a principal, tá? Que ela está sentada sobre muitas águas. O que são águas? Águas são povos, tá? Águas são povos, nações. Então ela está assentada sobre muitas águas. Veja bem que ao mesmo tempo que ela está assentada sobre muitas águas, ela está assentada sobre a besta, tá? Que domina sobre essas águas. Só um detalhe que me chama a atenção. O texto de Isaías, capítulo 1, verso 21 e 22, vai apontar para Jerusalém. Fala assim: como se fez prostituta, olha, se fez prostituta a cidade fiel. Ela era fiel, mas agora ela já não é mais fiel, né? No contexto em que Isaías está falando. Ela que estava cheia de retidão, como pode isso ter acontecido? A justiça habitava nela, mas agora homicidas. Homicida faz o quê? Mata os homens, certo? Principalmente profetas, tá? Que essa é a principal acusação sobre a grande prostituta. A tua prata se tornou em escórias e o teu vinho misturou com água. Veja bem, a prata fala de redenção. Quando fala de prata no tabernáculo, por exemplo, é o preço de resgate de uma alma, né? E o vinho, isso fala aponta para o evangelho, mas agora fala que ele misturou, o evangelho misturou com a água, ou seja, ele perdeu o seu valor, né? E aqui a prata se virou escória. A escória não dá para comprar nada, né? Então não é suficiente para pagar o preço de uma alma. Olha o que fala aqui em Apocalipse 18, que é o próximo capítulo, né? Fala assim: nela, na prostituta, se achou o sangue dos profetas. Aqui é o grande problema. De quem que são esses sangue? É o sangue de pessoas importantes que estão sendo mensageiros, porta-voz de Deus. Sangue dos profetas, dos santos e de todos que foram mortos na terra. Então ela é responsabilizada aqui no próximo capítulo, capítulo 18, verso 24, ela é responsabilizada por isso, tá? Olha o que Jesus fala tanto em Mateus, nós temos aqui em Mateus 23, verso 37, ou Lucas 13, 34, vai falar a mesma coisa. Jesus aponta para Jerusalém e fala 2 vezes: Jerusalém, Jerusalém. Tipo assim, como pode Jerusalém, que mata quem? Olha que interessante a acusação que Jesus está apontando para Jerusalém.
mata os profetas. Irmãos, nenhuma outra cidade no mundo pode ser responsabilizada por matar os profetas. Nem Nínive matou o profeta Jonas. Pelo contrário, Nínive recebeu a mensagem e se converteu. Mas Jesus, ele está apontando para Jerusalém e faz uma acusação que é apontada para a grande prostituta: matar os profetas. E apedrejas os que são enviados a você. Olha o que ela faz. Ela joga pedra. Guarda isso, isso é importante. Ela joga pedra naqueles que são enviados para pregar nela. Jogar pedra é importante. Guarda isso, porque apedrejamento era uma punição, mas é para os ímpios, né? E ela está apedrejando justos. Aí Jesus vai falar assim: quantas vezes eu quis? Olha, quantas vezes quis eu? Ele quis, Jesus quis, tá? Ele está declarando: eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos, os pintinhos debaixo das asas. Olha o que ele declara agora: e tu não quiseste. É vocês que não queriam. E está aqui, né, a relação dos versos, só para você começar a pensar sobre isso. Agora, de novo, olha que interessante. Outro evento relacionado a Jerusalém, Mateus 27, 24 e 25. Então Pilatos, lembra do Pilatos? Vendo que nada aproveitava, tentando acalmar a multidão, né? Antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos. Isso aqui parece até o sacerdote, antes de entrar no tabernáculo, fazia isso, né? Lavou as mãos diante da multidão. Esse gesto foi um gesto que algumas pessoas falam assim: esse foi um gesto político. Mas ele faz literalmente diante do povo aquele gesto para que eles vissem que não era vontade dele. Então ele lava a mão diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Olha o que ele declara: sangue do justo. Olha aí, considerar isso. E ele aponta para a multidão, que essa multidão aqui é a multidão, aquela mesma multidão que Jesus multiplicou o pão, o peixe, fez tudo aquilo, aquele povo estava ali agora, falando: solta Barrabás e crucifica Jesus, né? E aí Pilatos tem a ciência de que ele é justo, ele lava as mãos e fala: olha, considerem isso, respondendo todo o povo. Olha o que o povo fala: esse povo aqui, irmão, não é o povo romano, não. Esse povo não é o povo de Roma, não é um povo árabe, tá? É o povo judeu. Olha o que eles disseram. Disseram sobre o sangue do justo, que é o sangue de Jesus, que vai estar lá nas taças da ira de Deus também, para cair sobre a Babilônia. Olha o que eles falam. Vou fazer uma taça aqui. O seu sangue, preste atenção, o seu sangue, o sangue de Jesus, caia sobre nós e sobre os nossos descendentes, sobre os nossos filhos. Já parou para pensar que declaração foi essa? Que declaração pesada foi essa? Que aliança, né? De falar assim: não, pode crucificar. E nós seguramos a bronca, que o sangue dele, que é o sangue de Cristo, tá? O Filho de Deus, caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Agora, vamos para o próximo. Em Naum, nós vemos isso apontando para Nínive. Eu não quero te confundir, eu só quero mostrar versos que estão relacionados com isso. Olha o que a Bíblia fala: Nínive em um momento de prostituição. Por causa da multidão dos teus pecados, dos pecados da meretriz, né, que é a prostituta, muito graciosa, da mestre das feitiçarias, aí está mostrando Nínive, que vendeu as nações com suas fornicações, olha aí, ó, e as famílias pelas suas feitiçarias. Também a prostituta, a grande prostituta, ela é acusada de feitiçarias, né? E ela lembra muito aquela mulher Jezabel, né? Que fala no início do livro de Apocalipse: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia, olha aí, sobre a sua face, ou seja, vai deixar ela nua, envergonhada, né? Mostrarei a tua nudez e aos reinos a tua vergonha. E lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei e pôr-te-ei por espetáculo. Isso aqui em Naum 3, verso 4 a 6. Por que eu pus esse verso? Porque esse verso também fala coisas que estão relacionadas com a grande prostituta, a grande Babilônia. Mas além de Nínive, nós temos a cidade chamada Tiro também, tá?
E aí, em Isaías 23, versos 16 e 17, um evento passado, evidente, mas isso aqui também tem coisas importantes, fala assim, ó: toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, entregue ao esquecimento, faça doces melodias, canta muitas canções, para que haja memória de ti, porque será no fim de 70 anos, isso é um acontecimento passado, que o Senhor visitará Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, e prostituir-se-á com todos os reinos que há sobre a face da terra. Então aqui está falando que ela vai tornar a ganância dela de prostituta, a ter relações com várias nações, vai se prostituir com todos os reinos. Então, além de Nínive, Tiro também recebe essa acusação. Só que nenhuma delas recebeu a acusação de matar os profetas. No verso 2 de Apocalipse 17, vai falar assim: com a qual fornicaram os reis da terra. Então a grande prostituta fornicou com ela os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Eu não anotei aqui, mas é um verso que fala que Deus iria dar de beber do próprio sangue do povo para que eles ficassem bêbados, né? Os inimigos do povo de Deus. Mas vamos lá, olha o que fala em Jeremias 51, 6 e 7. Aqui a acusação já cai sobre a cidade literal de Babilônia: fugir do meio de Babilônia e livrai cada um a sua alma. Várias vezes Deus vai falar em Apocalipse também: fugir do meio dela, né? Foge dela. Livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque esse é o tempo da vingança do Senhor, que Ele dará a sua recompensa. A recompensa é a recompensa de vingança, né? Então a vingança que pertence ao Senhor. Babilônia, olha que interessante, era um copo de ouro na mão do Senhor. Só para que você entenda, deixa eu voltar aqui. Esse é o verso primeiro. Não, então vai ser o próximo verso. Isso. Daqui a pouco fala sobre isso. Então aqui está falando que Babilônia era um copo de ouro. Guarda essa informação: um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Agora, vamos lá. Terceiro verso de Apocalipse 17. Levou-me em espírito a um deserto. Deserto é informação interessante, porque o Oriente Médio todo, ele é um deserto, tá? E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, vermelho, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nós já até falamos sobre isso, né? As 7 cabeças e 10 chifres da besta. Então vamos lá. Olha a roupa da prostituta. E a mulher estava vestida. A veste dela é muito interessante. Ela está vestida de púrpura. Ela estava vestida de escarlata e adornada ou enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Vamos lá. Só uma pergunta para os irmãos aí. Essas cores, púrpura, escarlata, o enfeite de ouro e pedra preciosa, lembra os irmãos alguma coisa? O que você acha? Tenta buscar aí na memória alguma coisa relacionada assim com púrpura, escarlata, ouro, pedra preciosa. Essa mulher está tentando estar vestida de tabernáculo. Essas coisas, são cores que estavam no tabernáculo. Além da púrpura, vinha o linho fino, que ela não está vestida de linho fino aqui até aqui, né? Mas nós vamos ver outro verso. Adornada com ouro, né? Você vê que os elementos lá de dentro, mais puros, de dentro do tabernáculo, eram de ouro. Pedra preciosa, tinha 12 pedras preciosas no peitoral do sumo sacerdote. Quando você olha para a Nova Jerusalém, as suas portas são feitas de pérola.
cada uma com uma pérola. Só para você ver como que essa prostituta, ela está vestida com um aspecto de santa, né? Vamos dizer assim. Um detalhe interessante que eu deixei aqui para não deixar passar também é que o anticristo, tá lá em Daniel, não está escrita essa expressão, mas nós sabemos que Daniel 11:45. O capítulo 11 de Daniel é um dos capítulos mais difíceis que tem para explicar, mas ali está falando de uma guerra entre o rei do norte, que é o rei da Síria, e o rei do sul, que é o rei do Egito. E isso, claro, tem um momento passado, as coisas de observação do texto. O texto no hebraico, ele vai apontar para a tenda persa. E aí ele vai armar essa tenda onde? Entre o Mar Grande, que na nova tradução de linguagem de hoje coloca esse Mar Grande como o Mar Mediterrâneo. Eu não sei a pesquisa que eles fizeram, mas eu estou colocando essa informação aqui. Então ela vai armar a tenda entre o Mar Mediterrâneo e o Monte Santo e Glorioso. Então vamos lá. Se a gente considerar o Monte Santo, o Monte Sinai, ela vai estar armada na Arábia. Se a gente considerar o Monte Santo e Glorioso, que eu não achei ainda, lá em Jerusalém, ela vai estar armada ali bem aos pés do sul de Jerusalém, tá? O Mar Mediterrâneo ficaria, vou colocar aqui Israel, vou tentar fazer um mapinha de Israel, mais ou menos, tá? O Mar Mediterrâneo está do lado de cá. E o Monte Santo em Jerusalém estaria aqui, se fosse Jerusalém. Então essa tenda estaria aqui, ó, né? No território de Israel. Mas se o Monte Santo estiver falando do Monte Sinai aqui embaixo, então ele vai estar entre o mar Mediterrâneo, e o Monte Santo ele vai estar na Arábia, tá ok? Ali perto da divisa do Egito com Israel, e na Arábia ali, um desses lugares. Mas a gente sabe que ele vai enfrentar, pelo próprio texto de Daniel 11, ele vai enfrentar o rei do sul, que é o rei do Egito, e ele vai vencer. E aí, possivelmente, ele pode se usar também o território do Egito para armar essa tenda, tá ok? Não à toa o interesse dele fazer guerra com o rei do Egito, né? O que isso pode ser novidade para muita gente. Mas ele fala, mas chegará a seu fim e não haverá quem o socorra. Então ele vai ser destruído. Essa informação aqui em cima está errada, né? Eu esqueci de corrigir. Aqui já não é mais Daniel 11. Então vamos ignorar isso aqui. Aqui é Jeremias 51, versos 6 e 7. Fugir do meio de Babilônia. Lembra de novo a advertência? Foge do meio dela, porque as pragas vão cair sobre ela, então sai daí. Livrai cada um da sua alma. Falamos sobre isso, né? Que ela era um copo de ouro. E aí, agora sim, eu repliquei aquele verso. Na mão do Senhor, qual embriagava toda a terra, e do seu vinho beberam as nações. Por isso as nações enlouqueceram. Olha que interessante, as vestes da grande prostituta. Nós acabamos de ler que ela estava vestida de púrpura, e isso é uma veste do tabernáculo, escarlata, que é vermelho, e estava enfeitada com ouro, que era usada para fazer as peças lá do tabernáculo, pedras preciosas e pérola, que é a porta da Nova Jerusalém, que é a cidade santa. Aquela sim, a Bíblia chama de cidade santa, a Jerusalém que desce do céu. E um cálice de ouro na sua mão. Agora vamos ver o próximo aqui, ó. Isso é Apocalipse 17. Apocalipse 18, que faz nosso estudo de hoje também, versos 12 e 13, fala assim: que ela trabalhava mercadorias de ouro, prata, ouro e prata está no tabernáculo, certo? Pedras preciosas, pérolas, linho fino. Olha para você ver, irmão, linho fino aponta para a justiça dos santos. Isso está em Apocalipse 19, tá? Fala que o linho fino é a justiça dos santos. Mas ela é justa, ela é prostituta, mas ela está se vestindo, né, de justa, né? Ela está trabalhando, ela inclusive está comercializando justiça. E de púrpura, olha aí, ó, que é a vestimenta real, também cor do tabernáculo. Seda não aparece no tabernáculo, mas ela está acrescentando elementos. Escarlata faz parte. Madeira odorífera. Todo vaso de marfim, vaso de madeira preciosíssima, bronze ou cobre, né?
Você vê lá que tem os elementos que ficam do lado de fora do tabernáculo, tudo é de cobre. Ferro, isso aqui é interessante porque o cobre, o ferro, a prata e o ouro apontam também para a estátua, né? Aquela estátua de Daniel. E de mármore, canela, perfume, mirra, incenso. Ó, vinho, azeite, flor de farinha, elementos usados, trigo, usados na oferta, gado, ovelhas, cavalos, né? Tudo usado nas ofertas do tabernáculo. Carros, corpos e almas de homens. Olha o que ela comercializava: corpos e almas de homens. Tem lógica? Agora, eu não corrigi aqui o slide, né? Vai falar que o Senhor vai falar com Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel para trazer uma oferta alçada de todo homem em que se mover voluntariamente, dele tomareis minha oferta alçada. Essa oferta para a construção do tabernáculo. Olha lá, vai tomar deles. Isso está em Êxodo 25 aqui, ó. Êxodo 25, do 1 ao 9. Toma deles para fazer o tabernáculo: ouro, prata, cobre e azul, que é um pano, púrpura, inclusive. A prostituta só não se veste de azul. Azul aponta para o celestial, para o céu. Como a prostituta ela é terrena, ela não se veste de azul, mas ela está vestida de púrpura, carmesim ou escarlate, linho fino. Ela até comercializa cabras, carneiro, né? São as ovelhas, vermelho, pele de texugo não aparece lá, mas está aqui que é a madeira, né? Madeira de acácia. E ela trabalha outras madeiras. Ela não trabalha com a madeira de acácia. Só voltar aqui para a gente relembrar. Ela trabalha com madeira odorífera, né? Ela trabalha com madeira preciosíssima, mas não fala que é madeira de acácia, tá? Vamos lá. Azeite, a prostituta também está usando azeite. Isso foi usado no tabernáculo. Especiarias, e aí especiarias para o óleo da unção, você tem aqui algumas coisas, né? Você tem canela, você tem perfume, mirra, tem outras coisas para fazer um tipo de especiaria diferente, um incenso inclusive. Óleo da unção, especiarias para o incenso, que aparece lá o incenso, pedras de ônix, pedras de engaste de éfode para o peitoral. E essas várias pedras de engaste para o éfode são aquelas 12 pedras preciosas, a qual a prostituta também está comercializando, ela está vestindo, né? E me farão um santuário. Olha, ela está vestida de tabernáculo, ela está tentando se vestir, ela está tentando se apresentar como santa, como alguém que está tendo ligação com Deus, mas não tem, né? E aqui, ó, infelizmente eu também esqueci de corrigir o detalhe aqui, né? Ezequiel 16, verso 9 ao 13, você vai ver que como que Deus tinha vestido Jerusalém no passado, antes da Jerusalém se tornar aquela que Isaías fala no capítulo 1, como se fez prostituta a cidade fiel. Deus vai falar que ele ungiu ela com óleo, né? E aí enxugou ela do sangue, se eu não me engano, ungiu com óleo, vestiu com roupas bordadas, né? Calcei de pele de texugo, linho fino. Jerusalém estava vestida antes de tabernáculo, cobrir de seda, que a grande prostituta está se vestindo de seda também. Olha o detalhe importante: eu te enfeitei, eu te adornei de adornos, tipo os braceletes nas mãos, o colar ao redor do seu pescoço. Isso aqui fala do prata, ouro, etc. Pus pendente na sua testa e brinco nas orelhas. Olha como que Deus enfeitou Jerusalém, né? E é interessante você observar isso, porque se Deus coloca bracelete, pendente, colar e brinco nas orelhas da Jerusalém, é porque Ele não está condenando isso aqui, tá? Mas Ele vai condenar o excesso. Ele colocou uma coroa de glória na cabeça. Olha lá, era para reinar sobre as nações, mas com Deus, ornada ou enfeitada de ouro e prata, e o teu vestido foi linho fino e de seda. Olha aí, ó, como que Jerusalém estava vestido, e de bordados, igualzinho o tabernáculo tinha bordado lá os querubins, né? Nutriste-te de flor de farinha, que era usada na oferta do tabernáculo, e mel. Mel só aparece aqui, nem no tabernáculo, porque era proibido oferta de mel, não poderia ser ofertado mel. E
aqui aparece, mas não aparece nem para a grande prostituta, o mel, e nem aparece no tabernáculo. E azeite, foste formosa em extremo, você chegou no limite, e foste próspera, até chegaste à realeza. Olha aí, a coroa, né? Então eu estou colocando isso aqui para a gente meditar. Quando você tirar uma foto de Jerusalém hoje, você digita lá no Google, hoje, Jerusalém, escreve tudo direitinho, maiúsculo com acento, J maiúsculo, né? Com acento, você vai ver isso aqui. O que destaca em Jerusalém? O Domo da Rocha, que é essa cúpula aqui, né? Mesquita de Al-Aqsa ou Mesquita de Omar. Você tem duas mesquitas aqui, tá? E esse aqui é o monte do templo. Algumas pessoas hoje estão cogitando construir o templo aqui nesse lugar, entre uma e outra, tá? O templo judaico, porque acredita-se que o Domo da Rocha está exatamente no lugar onde o templo estaria. Só que alguns estudiosos, não sei se para facilitar, se para amenizar um pouco o conflito, estão querendo dizer que aqui pode ser o lugar da construção do templo. Então ficaria, não daria briga com ninguém, né? E pelo que a gente vê no andar da carruagem, está havendo uma conversa até dentro do Vaticano para amenizar um pouco o conflito ali, e isso ser possível, tá? Agora, esse templo, muita gente está achando que ele vai ser o templo de Deus. Não se engane, ele não vai ser templo de Deus não, tá? Jesus já tinha falado que ele iria erguer, ele iria destruir o templo e em 3 dias reergueria. É o corpo de Cristo, que é a habitação de Deus. Mas eu queria mostrar essa imagem para você, para que você visse, né, que hoje a Jerusalém, você tem lá o islamismo, o Islã, você tem o catolicismo e você tem o judaísmo. De um certo modo, a cidade foi dividida em 3, né? E ela está dividida em 3, as 3 maiores religiões do mundo, né? A qual esse pedacinho aqui é um centro de admiração e também de disputa. A cidade também, e ela está o tempo todo trabalhando com uma democracia onde ela está abrindo brechas para as pautas que são totalmente anticristãs. Fica atento nisso, tá? Se você acha que esse aqui é o cenário que biblicamente seria o ideal para Jerusalém, é porque você não entendeu o que está acontecendo aqui, né? Então esse cenário não tem nada de ideal. A cidade, do ponto de vista cristão, do ponto de vista judaico, ela está prostituída hoje, porque ela não está formosa como deveria estar, né? Mas rejeitaram o Messias lá no passado e esses males vieram sobre a cidade. Apocalipse 17:5. Na sua testa estava escrito o nome, mistério. E é um grande mistério. Muita gente nunca imagina nada do que nós estamos falando aqui hoje. Fala que a grande prostituta é Roma, porque querem acusar a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso ocorre principalmente na Reforma, ali onde tem uma necessidade de afastar os crentes da Igreja Católica. Então eles começaram a tentar sempre conduzir para Roma, no sentido de Igreja Católica, tá? Mas aí fala assim, mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. Ou seja, mãe no sentido de ser a principal, né? Mas vamos lá. Só lembrando que a Bíblia diz que aquele que não tem o Filho, que é Jesus, também não tem o Pai, tá? Isso é necessário a gente lembrar, porque muitas vezes as pessoas confundem. Mas Jerusalém, um exemplo que eu estou focando muito nela, para você meditar um pouco, mas Jerusalém é a cidade santa, é a cidade de Deus, etc e tal, porque lá eles adoram ao Deus de Israel. A Bíblia fala que se você não tem um filho, você não tem um pai, né? E ele fala assim, eu vi que a mulher estava embriagada, porque ela bebeu do sangue dos santos, sangue das testemunhas de Jesus. Aqui, só um detalhe, o primeiro mártir, lembra o nome dele? Estevão. Ele morre aonde? Para começar, Jesus é o primeiro deles, né?
Mas aí você vai ter depois a sequência, Estevão, a grande perseguição que vai fazer com que o evangelho seja proclamado no mundo todo, né? Essa perseguição fez o povo cumprir o id na marra. Ele fala assim, ele viu que a mulher estava embriagada e ele fala assim, vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Essa admiração é certamente uma expectativa de terror que ele está tendo ali, né? E ele vai falar assim, o anjo diz, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher. Ele vai falar do mistério. E da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi... A besta, ele está falando da besta especificamente primeiro. A besta que você viu foi e já não é. E há de subir do abismo. E irá à perdição. Ou seja, essa besta vai ser destruída no final. Certo? E os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, já não é, e ainda que é. Nessa tradução que não ficou boa, né? Mas que virá. Tá? Virá. Que é o que está falando. Há de subir. Porque virá? É no futuro, né? Há de subir é futuro. Tentando escrever ali, mas não estou conseguindo escrever bem não. Aí ele fala aqui o sentido, quem tem sabedoria, né? Que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Algumas pessoas tentam falar que é Roma porque Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. Basta você lembrar de Davi falando assim, como os montes em volta de Jerusalém, né? Mas existem muitas cidades que têm muitas colinas. Só que aqui ele vai explicar o sentido de monte, que não é montanha, não tem nada a ver, ele não está falando de montanha. Ele vai falar assim, as quais, ele está explicando o sentido das coisas. As 7 cabeças são 7 montes, então 7 cabeças é igual a 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. E também 7 reis. Então o que ele está falando? Também. Monte, na Bíblia é o que? É reino, tá? Então, ele está falando de reino. Então, cabeça é reino. E o rei precisa ter cabeça. Quem que é a cabeça de um reino? Reis. É o rei. Então ele fala, as 7 cabeças são 7 montes, que também são 7 reis. Tá vendo? Porque não existe reino sem rei. E o rei é cabeça do reino. Aí ele fala, 5 desses reis, 5 já caíram. Então vou cortar ele aqui. Um existe no tempo de João. Quem estava reinando em tempo de João? Roma. Quem tinha caído já? O Egito, a Síria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Esses 5 já haviam caído. Quem existe? Roma. Mas Roma não está desqualificado. Ele fala, não existe, mas ele fala, o outro ainda não é vindo, é aquele que vai surgir, que vai subir do abismo, não é vindo. E quando vier no futuro, lembra que eu tinha escrito futuro? Quando vier, convém ou é necessário que dure pouco tempo. Então, o reino do anticristo não vai durar muito tempo. E a besta que era, já não é nesse tempo. Por isso que eu falei aqui, que não é Roma, que Roma existe, é o que é agora. Então, o que é no tempo de João não é o que vai ser. E ele fala assim, a besta que era, não é, 4. É ela também o 8º. Então, essa que era vai ser, vou passar aqui por baixo, o 8º, que é o anticristo. Ela é do 7, ela procede do 7 e vai para a perdição, para o fim. E aí, lá no canal eu tinha feito um vídeo que se chama Apocalipse 13, eu vou explicar isso, mas tem também as 7 cabeças da besta, né? Que eu vou fazer um desenho lá explicando isso. Aí ele fala, ele já explicou o sentido das cabeças, da besta, certo? Agora ele vai explicar o sentido dos chifres. Aí ele fala, os 10 chifres que viste são 10 reis. Esses 10 reis aqui são aqueles 10 reis que, se você lembrar, são os 10 dedos da estátua de Daniel, são os 10 chifres lá do
os 10 dedos da estátua de Daniel 2, são os 10 chifres da besta de Daniel 7, e também é os 10 chifres da besta de Apocalipse 13, que agora está aparecendo aqui Apocalipse 17. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Então, João, esses camaradas ainda não receberam o reino. Ah, mas eles receberam no passado. Tem muita gente que fala isso, porque vão dizer que esses 10 reis são 10 reis ostrogodos, visigodos e etc., que serão os povos bárbaros que venceram Roma. Não tem nada disso, porque o texto está dizendo que não é isso. Ele vai falar, não receberam o reino, mas receberão poder, quando? Como reis, por uma hora, quando? Juntamente com a besta. Veja bem, eles vão receber poder junto com a besta. Quem está falando que esses 10 reis já se levantaram no passado, na época da destruição de Jerusalém ali para frente, e mais para frente também, né? Eles estão dizendo simplesmente que a besta já se levantou. Porque esses 10 reis só podem surgir juntamente com a besta, e a besta ainda não se levantou. Então esse é um detalhe importante que não se pode deixar passar. Entende? Eu não sei se eu estou falando muito rápido, se está dando para compreender. Está dando para entender, irmãos? Amém? Esses reis têm o mesmo intento, a mesma intenção, tá? Eles vão andar em conjunto. Eles entregarão o seu poder e autoridade para a besta, tá? Eles combaterão contra o cordeiro. Então eles vão fazer uma guerra. Olha como é que eles estão no tempo do fim. Se fossem 10 reis lá do passado, eles não poderiam combater contra o cordeiro. Eles combaterão contra o cordeiro, que é na vinda do cordeiro, quando Jesus desce nas nuvens, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Lembra que isso acontece lá em Apocalipse 19, né? Vou deixar aqui, ó, cavaleiro do cavalo branco. Vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, que somos nós, chamados, eleitos e fiéis. Estamos vestidos lá em Apocalipse 19 com versos brancos. Deixa eu consertar o 19 aqui. Pronto. Certo? Vamos lá. Aí ele fala e disse-me: as águas, olha o símbolo das águas. As águas que viste onde se assenta a prostituta. Lembra que ela também está sentada na besta? E aqui está falando que ela está sentada nas águas. Vamos lá, ela está montada numa besta, né? Porque a besta, ela está influenciando o mundo, né? Ao longo da história. Que aí eu estou falando do espírito do anticristo, só para você entender. Não confunda ela simplesmente com o homem do pecado, mas o espírito do anticristo está agindo em povos, multidões, nações, línguas. Povos, tribos, nações, línguas, vamos falar assim. E ele vai falar: e os 10 chifres que viste na cabeça da besta, que são aqueles 10 reis que vão governar junto com o anticristo, são os que odiarão, olha, a prostituta. Preste atenção, irmão. Quando a pessoa é boa, Jesus fala que ela precisa amar até os inimigos. Mas quando é mal, eles odeiam até a si mesmo, até os maus. Eles vão odiar a prostituta, colocarão ela desolada e nua, vai tirar suas vestes, a sua formosura, né? Suas riquezas, comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Olha essa expressão, porque ela é encontrada na Torá. Quando que alguém era queimado no fogo? Sabia que tem uma punição de sentença de morte para que alguém deve ser queimado no fogo? Só tem uma punição dessa lá, mas eu vou te mostrar qual é. Eles vão queimar no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento ou a sua vontade. Então eles vão fazer tudo isso porque Deus está cumprindo. E tem uma mesma ideia. Eles vão ter a mesma ideia. E deem à besta o seu reino. Então eles vão dar à besta o poder. Não é isso que falou lá em cima? Vão dar o reino. Até quando? Até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade. Olha, no mesmo livro, só tem no livro de Apocalipse, porque o texto tem que ter um contexto. No livro do Apocalipse, existe, guarda essa expressão, grande cidade. Porque essa expressão grande cidade, ela não é aplicada a nenhuma outra cidade em Apocalipse
que não seja Jerusalém. Eu vou te mostrar isso agora. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Nenhuma cidade no mundo tem mais influência que Jerusalém. Nenhuma. Olha lá o que eu destaquei sobre, você já está lendo aí, ser queimada no fogo, né? Olha a sentença, Levítico 21, verso 9. Se a filha do sacerdote se prostituiu, filha de sacerdote, olha, quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana o seu pai, com fogo ela será queimada. Por que ela está sendo queimada? Porque ela está profanando o que era santo. Está entendendo? Anota aí, ó, Levítico 21, verso 9. Agora veja bem. Eu fiquei com uma dúvida, pastor. Pode falar. Ali eles falam que ele come da carne. Poderia também ser um sacrifício? Tipo no... só que tá, deixa você concluir, daí eu coloco a minha dúvida. Tá, você está com um sacrifício humano na mente, né? Não, eu estou com sacrifício, por exemplo, o cordeiro, ele era um sacrifício no templo, né? Ele foi sacrifício para limpar o pecado. E ali, sacrifício para as nações, né? Isso, e ali não é analogia, então, ali é... Deixa você concluir, daí eu pergunto. Tá. Olha esse verso aqui, ó. Aqui já está fora do contexto, né? Deixa eu cortar aqui. Apocalipse 11, 8. E jazerão os seus corpos das duas testemunhas, que é o povo de Deus está testemunhando, que são os santos, que são os profetas, inclusive, né? As duas testemunhas são profetas. Deixa eu anotar aqui. Que a prostituta é acusada de matar os profetas. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade. Apocalipse aplica grande cidade para prostituta. E agora ele fala, grande cidade que espiritualmente, olha o nome dela, a situação espiritual, moral dela, mais do que moral, espiritual, ela se chama como? Sodoma e Egito. Olha aí, ó, para onde que apontou? Sodoma e Egito. Deixa eu te perguntar, tem alguma cidade... Sodoma e Egito, ela recebe esse nome espiritual. A grande cidade que está citando aqui recebe o nome espiritual de Sodoma e de Egito. Onde essa cidade? Onde o nosso Senhor Jesus Cristo também foi crucificado. Aí eu te pergunto, onde Jesus foi crucificado? Jerusalém. É até difícil falar, né? Jerusalém. Tá? Só que a cidade de Jerusalém, que muita gente fala assim, cidade santa. Deus não chama ela de santa. Deus está falando que espiritualmente ela é Sodoma e Egito. Por acaso Deus chamaria Sodoma de santa? Ou chamaria de adúltera e de prostituta? Pastor Felipe, pode falar. Esse contexto ele está falando dos corpos das duas testemunhas, certo? Certo. Tá, e ali, claro que as duas testemunhas, elas não são literal, elas representam a igreja e os judeus convertidos, né? Sim, mas eu não descarto a hipótese de haver representantes desse povo, entende? Tá, aí sim, porque já na segunda linha, na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, aí já ensinou a ser um local mesmo, né? Certo. Então, não descarto não, tá? Mas ficou claro que aqui está tratando de Jerusalém, que não é outro lugar? Sim. Então, por que esse Apocalipse 11, 8? Sublinha isso aí na sua Bíblia. Porque muitas pessoas ignoram esse texto, ignoram a importância dele, que ele tem, e aí, às vezes quando a gente vai tratar alguma coisa que aponta para o lado de Jerusalém, as pessoas simplesmente vão falar, não, misericórdia, cidade santa. Em Gálatas 4, você vai ver que ao invés de ser chamada de cidade santa, Deus chama a cidade de Jerusalém atual de Agar, né? Além de chamar ela de Agar, ele vai falar aqui assim, ó. Ele vai falar que ela é escrava
Isso tem Gálatas 4, do 22 ao 31. Vai falar que ela é escrava, que ela está na carne, né? E que ela ainda está presa na antiga aliança, e que a antiga aliança leva para a servidão, e ela não representa Sara. Quem representa Sara, que é a nossa mãe, é a nova Jerusalém. Por isso a necessidade de uma nova Jerusalém que desce do céu, porque essa é Agar, no verso 25 fala que corresponde a Jerusalém que agora existe. Qual Jerusalém que existe agora? É a Jerusalém que está na Israel. Aí ele vai falar sobre isso, mas ele fala que, verso 26, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós, né? E aí ele vai falar, da mesma forma que os filhos da escrava perseguiam os filhos da livre no passado que aconteceu, ele fala, vai acontecer isso também, e acontece hoje. Paulo está dizendo isso lá. Isso aqui eu tinha encerrado porque eu iria parar o capítulo 17 aqui, né? Eu ia deixar ali para você lembrar vocês, né, de visitar o site e o canal. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou deixar nessa tela aqui para a gente dar uma lida em Apocalipse 18, porque eu falei já sobre Apocalipse 18, mas nós não chegamos a dar uma lida no texto, né? Eu vou dar uma lida e queria que você só acompanhasse. Fala assim: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha por grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Isso aí, Isaías 13 fala sobre isso, Jeremias 51 vai falar, mas ele fala: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra enriqueceram com a abundância das suas delícias. E eu ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos pecados, para que não incorra nas suas pragas, para que as pragas não caem sobre ti. Olha que interessante, Jesus fala o seguinte: quando você vê abominável desolação, os que estiverem na Judéia, faça o quê? Fuja para os montes. Ele não falou para quem está no Brasil fugir. Já parou para pensar? Sai daí. Aí ele fala: porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuir em dobro conforme as suas obras. No cálice que vos deu beber, dá-lhe em dobro, sofrimento, né? Está falando da vingança agora. Quanto ela se glorificou em delícias, esteve entre outro tanto de tormento e pranto, porque diz no seu coração: estou assentada como rainha. Olha que interessante. Se eu não me engano, é Ezequiel 28. Deixa eu ver se eu acho aqui, se é esse texto. Não, aqui há um texto que vai falar sobre isso. Eu esqueci de procurar ele. Ele fala assim: estou assentado como rainha, e eu não sou viúva, e não verei o pranto. Naquele material que eu mandei para vocês, naquele material há esses versos, tá? Tanto que fala que estou sentada como rainha, não sou viúva, não verei o pranto, e o verso 8 também, que fala assim: num dia virão as suas pragas, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade. Só tem um detalhe que as pessoas esquecem: Babilônia não é o nome dela. Se você lembrar, Babilônia é um nome simbólico, né? Não é o nome real dela. Aí ele fala: pois numa hora veio o seu juízo. Deixa eu te fazer a pergunta: lembra que quanto tempo que os reis da terra vão governar com a besta? Você lembra disso? 1 hora. 1 hora. Então eles vão fazer o seguinte:
eles vão odiar a prostituta, eles vão... a prostituta, embora ela veio montada na besta, ela tinha uma aliança com o sistema corrupto e mundano, e aí nós temos vários sistemas aí econômicos, né? Famílias poderosas que mandam no mundo, muita coisa que tem. Apesar dela estar aliançada com tudo isso, quando esses 10 reis assumirem o poder, eles vão destruir ela, né? E os outros que tinham negócios com ela vão lamentar, é lógico. E aí fala assim: e sobre ela chora e lamenta os mercadores da terra, porque ninguém mais culpa das suas mercadorias. Mercadorias de ouro, prata, nós já lemos esse verso, né? Até o verso 13, que vai falar dos elementos. Verso 14 fala assim: e o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas, que com elas se enriqueceram, estarão de longe, ninguém vai ajudar, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, mas ela não era justa, né? Aí fala de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. A púrpura é a cor da realeza, tá? E todo piloto, todo que navega em naus, esse piloto aqui é de navio, né? E todo marinheiro e todos que negociam no mar se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade semelhante a essa grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças. Esse costume de lançar pó sobre as cabeças é um costume do Oriente Médio. Esse não é um costume do mundo ocidental, tá? Eu estou só passando alguns detalhes para você sublinhar e meditar nos seus estudos aí. Jogar pó sobre a cabeça é um costume principalmente em Israel. E clamaram chorando, lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegre-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus já julgou a vossa causa quanto a ela, mas ainda não em relação ao anticristo e falso profeta, que isso vai ser no próximo capítulo. Então, os apóstolos e os profetas foram julgados aqui em relação à prostituta, né? Por quê? Porque a maior parte deles morreram foi ali. E ele fala... Entenda bem, eu não estou querendo limitar com esse meu comentário todo que a grande prostituta seja única e exclusivamente Jerusalém. Mas eu estou deixando bem claro que ela tem uma grande porção de responsabilidade e participação na grande prostituta. Entenderam isso aí? Porque senão fecha o cerco e não consegue meditar mais sem enxergar apenas Jerusalém. É lógico que ela está negociando e tem outras participando disso, né? E um anjo forte levantou uma pedra como uma grande mó e lançou no mar, dizendo: Mas nações, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. É interessante porque a grande mó aqui é uma pedra de moinho, é uma pedra de moer. Primeiro que a prostituta jogava pedra nos profetas, lembra disso? Que ela apedrejava os profetas? E esse símbolo aqui vem bem a calhar. Mas o Getsemane, né? O jardim do Getsemane lá, Jesus tinha até lamentado sobre Jerusalém. Quando Jesus está lá no Getsemane, jardim do Getsemane significa o lugar onde se tritura. Eu tinha notado aqui, onde se tritura prensa de azeite, né? O azeite, prensa de azeite, que é uma pedra de moinho para triturar azeitona. Então, só lembrando disso aqui, né? Que eu me fez cair na memória esse guarda. Aí ele vai falar que aquela cidade não vai ser mais achada. Aí você fala assim: mas a Jerusalém não vai ser achada? Olha, você vai ter uma nova Jerusalém que desce do céu. Pensa aí. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos, flautistas, trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti.
e ruído de mó em ti não mais se ouvirá. A luz de candeia, olha que interessante. Jesus fala com os seus discípulos assim: vós sois o quê? A luz do mundo. Não se pode pegar uma candeia, uma cidade, e colocar ela escondida, você tem que colocar no alto, né? Não tem jeito de esconder uma cidade que está no monte. E ele fala assim: você não pode pegar uma luz da candeia e colocar debaixo da mesa, mas você coloca no velador, para dar luz a todos. Aí ele fala: vocês são a luz do mundo. Só que nessa cidade ele fala assim: luz de candeia não mais luzirá em ti. Por quê? Porque tinha luz lá brilhando. Inclusive as duas testemunhas morreram lá, né, brilhando. E voz de esposo e de esposa não mais ouvirá em ti. Casamento. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, ou os poderosos, ou os donos da terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Você acha que eu estou pegando pesado? Pesquisa um pouquinho para você saber o que é usado hoje no judaísmo, como cabala, por exemplo. Pesquisa sobre a cabala, sobre a numerologia, a astrologia, tudo aquilo que envolve aquilo ali. Você vai ver se aquilo ali é ou não é, de acordo com os preceitos bíblicos, prostituição. Se aquilo ali é ou não é, feitiçaria. Inclusive a cabala, né, pastor Felipe, é uma prática que nasceu lá na Babilônia, inclusive, né? Babilônia. E aí essa ligação que está sendo feita. A ligação que está sendo feita é essa. Não está falando da Babilônia, está falando da grande Babilônia. Que dali ela conseguiu estender-se e enviar para todo o mundo um pouquinho dessa prostituição. Aonde no mundo que não tem praticantes de cabala? Não é só cabala, não. De todas aquelas coisas, da numerologia, da astrologia judaica, de todas aquelas coisas que eles tentam jogar na sua mente, de que Jesus praticava aquilo, nada daqueles costumes eram praticados. Jesus seguia a lei de Moisés. É muito diferente de um judaísmo corrompido e babilônico, né? E nela se achou o sangue dos profetas, dos santos, de todos que foram mortos na terra. Veja bem, porque ela passa a se tornar responsável pela perseguição a partir desse momento. Então, quando eu vejo Jesus falando assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, você não vê outras cidades recebendo essa acusação na Bíblia, falando: fulano de tal que mata os profetas. Não tem essa acusação, entende? Então aqui, irmãos, eu queria deixar isso aqui só para os irmãos meditarem, porque dificilmente alguém falaria abertamente tudo que eu estou falando aqui, porque pode se tornar-se um alvo, né, de críticas e etc e tal, mas essa não é minha preocupação, definitivamente não é, tá? É compartilhar com vocês um pouco daquilo que a gente tem observado. Óbvio, como eu falei, nós não estamos simplesmente colocando Jerusalém com exclusividade, mas com prioridade, isso sim, pode ter certeza. Amém, irmãos? Sim. Amém. Agora nós vamos chegar na parte mais gostosa de Apocalipse, porém, eu acho que o pastor Rafael tem mais habilidade para trabalhar no capítulo 21 para frente, tá? Então eu gostaria de ver se tentar combinar com ele para ele passar o capítulo 21 com vocês, porque esse capítulo 19 é uma delícia, fala do cordeiro vindo, né, como cavaleiro do cavalo branco, está falando do período do arrebatamento, da guerra do Armagedon e tudo. E já o capítulo 20 vai ser outro que a gente pode fazer tranquilo, né? Vai ser também aquele que fala sobre o milênio, vai falar sobre o período do milênio todo, ele cobre toda essa extensão e chega até o juízo final, né? Já no capítulo 21 para frente, ele faz ali uma prolepse falando sobre, ao mesmo tempo que fala do novo céu e nova terra pós-milênio, ele também está falando do período milenar, como é o que acontece em Isaías 65 e 66, tá? Quem quiser anotar, Isaías 11 também fala do milênio. Então, Isaías 11, 65 e 66. Inclusive, você vai ver versos em Isaías 11 que estão escritos da mesma forma em Isaías 65 e 66. E lá você vê falar do milênio, mas também vê falar do novo céu e nova terra. E aí, por isso que eu queria ver se o pastor Rafael poderia fazer esses dois últimos para concluir. Mas sábado que vem, se Deus assim permitir, eu não sei se os irmãos vão poder,
aí a gente vai estar estudando Apocalipse 19. Então, pastor Felipe, a gente está. Sábado que vem é 7 de setembro, né? Ah, é verdade. Então eu não sei se terão os irmãos viajando, que vai, né? Que terão alguns. Então podemos deixar marcado para passando 7 de setembro, o próximo sábado? Acho que vai dar dia 14? Pode ser. Então tá ok. Mas então vai dar tempo de vocês meditarem. Aproveita para ler o 19, 20, 21, 22, porque é lindo, né? Aproveita para meditar no Apocalipse 19 e 20, tá? Que são dois, mas a gente vai fazer um por um, porque até dá para fazer os dois, né? Mas vamos ver aí como é que é o andamento do nosso estudo, tá bom? Eu vejo assim que são 4 capítulos que faltam, né? Acho que se pegar um por semana, 30 dias está... Isso, né? Tá um tamanho bom, né? Ótimo. Tá ok. Alguém tem alguma perguntinha? Alguma coisa para acrescentar? Eu fiquei com aquela dúvida, mas eu vou ficar ainda com aquela dúvida. Eu fiquei com aquela dúvida. É o seguinte. Tem uma perguntinha aqui, pastor. Pastor, naquela parte do 17, 15, 17, 18, que fala que ele comeria carne e você relacionou com aquele princípio, né? Só que eu achei interessante que ele comeria carne. O que significa isso? É tipo um sacrifício ou seria algo hediondo? Eu não sei o que significaria. Ou Não, na verdade o que eu relacionei não foi a questão de comer a carne. Eu relacionei, deixa eu voltar aqui. Não, eu lembro que se relacionou com aquele princípio. Desculpa, eu cortei. Pode falar que daí eu vou pedir. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó, comerão sua carne, né? Queimarão no fogo. Foi esse texto aqui que eu relacionei com o próximo, né? Isso. Que foi sobre a filha do sacerdote. Inclusive a única que acontece é isso, que vai ser queimada no fogo, quando ela se prostitui, porque ela profana algo que é santo, né? Mas agora, sobre comer a sua carne, está falando de uma destruição, né? Mas não de uma aniquilação. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque quem vai destruir mesmo é Deus. Esse comer a carne aqui está falando da destruição da cidade. Vai deixar ela desolada e nua, mas Deus vai fazer a justiça depois, né? De uma maneira definitiva. Eu já tinha... Uma figura de linguagem, vamos dizer assim, né? Uma figura de Deixa eu mudar aqui. Agora ficou mais claro. Pastor, Pode falar. Tem uma curiosidade aqui. Sabe que de repente não tem muito a ver com o assunto, mas a Cabala, ela trabalha muito com a questão de numerologia, né? Sim. Ela enfatiza muito essa questão dos números. É correto o cristão, assim, que tem muito cristão que... Místico. Tem muita questão de chega num lugar, numa reunião de oração, tem 7 pessoas, depois, 7 é o número de Deus, então Deus vai fazer tipo algo diferente aqui, entendeu? Olha, se a pessoa estiver levando isso na brincadeira... É uma linha bem tênue, né, pastor? Uma linha bem... 12 profético, olha que benção. É uma coisa. Agora, se ele achar que isso tem um teor espiritual maior por causa disso, isso é superstição, com certeza. Porque... Tem gente que gosta do número 3, gosta do número 7, escolhe o número da casa com final 7, porque é o número de Deus, da perfeição. De um certo modo, quando a gente está acostumado a ler na Bíblia tanto 7, 12, 3, a gente pode ser que a pessoa acaba tendo assim um certo... dando um certo simbolismo pessoal para aquilo ali. Aí eu prefiro o número 7. Por exemplo, geralmente quem estuda muito a Bíblia, se você perguntar para ele assim, fala o número de 1 a 10, ele vai falar 7. É normal. Entende?
Mas se ele atribui a isso um poder especial para aquele número, aí é um problema. A gente não pode ignorar os números também. Por exemplo, a Bíblia, os números têm significados. Não é à toa que Deus começa falando que ele fez o mundo em 7 dias, e depois ele vai falar sobre, 70 vezes 7, que está relacionado lá com quando Jesus fala com Pedro, está relacionado com as 70 semanas de Daniel, e todos esses números, eles não estão ali à toa, né? Eles têm um propósito. 144 mil, aí depois fala que os muros da cidade têm 144 côvados. Olha, não é coincidência, Deus está falando que o povo que vai morar ali tem uma relação um com o outro, né? Mas agora, fazer de elementos físicos um instrumento de receber bênção de Deus, ou de ter algum maior prestígio diante de Deus por causa disso, por causa de um número, uma cor, ou qualquer coisa assim, isso não parte de superstição. Vou te dar um exemplo. Se você for comprar uma casa, e aí a casa está lá escrita assim, número 666, tem crente que jamais compraria. Eu não compro não. Mas na Bíblia, não é verdade? Mas na Bíblia. Oi? O Edson falou que se ele ganhar a casa dele, fica com a casa. Não é? Agora, mas na Bíblia você tem a página 666. Abre sua Bíblia e confere para você ver. Eles não vão apagar o número lá porque, né? Então, quer dizer, dentro de um contexto o número faz sentido, mas isso dentro do contexto bíblico lá, né? Agora a gente tenta ficar trazendo isso para o nosso nossa vida diária. Comprar em casa é com o número. Coloca 667. De novo esse número. 9. Mais alguma pergunta, irmão? Tudo certinho? Quando eu olho aqui, pastor, esse Apocalipse 17 e 18, eu vejo claramente a influência do sionismo, né, no mundo hoje. Aí você falou uma palavra-chave, sionismo. Muita gente desconhece isso. E o sionista, ele tem uma estratégia, né? Se você não concorda com o sionismo, ele fala que você é antissemita, ou seja, ele já te acusa de ser uma pessoa que pede morte para e aí faz toda aquela gritaria, igual o pessoal da esquerda faz quando você fala assim, eu não concordo com isso. Aí já chama você de fascista, de tudo que você imaginar, né? E a mesma estratégia é usada pelo sionismo, a mesma estratégia da esquerda, até porque o sionismo está muito engajado com a esquerda, mas também tem o seu braço na direita, pode ter certeza. E forte. Na verdade, o sionismo ele trabalha com os reis da terra em todos os lados. E aqui fala dos reis da terra, né? Sim. Fala aqui no 17 e 18 fala: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Ora, quem são as famílias, os grandes grupos econômicos hoje que dominam sobre os reis da terra? Tem o Superior Tribunal Federal no Brasil, lá na Israel tem um negócio parecido com isso, eu esqueci o nome que chama. É um dos principais prédios do governo. Você olha ele de cima, ele tem uma pirâmide. Ele tem uma pirâmide. Para e pensa, que isso em Israel. Eu esqueci de pegar essa foto, mas eu vou ver se eu consigo essa foto para mostrar para vocês. Eu posto no WhatsApp. Órgãos oficiais do governo de Israel têm simbolismos que estão relacionados com aquilo que as pessoas chamam de teorias da conspiração. São símbolos que jamais poderiam estar no local chamado Cidade Santa, por muitos. Né? Então, assim... as pessoas não sabem muito o que acontece nos bastidores, né? É verdade. Estava lendo agora a respeito da Cabala, saiu no G1, isso em 2010, dizendo assim: em Israel, a aura de mistério que envolve as ciências ocultas da Cabala, a mística secreta judaica reservada aos iniciados, pode se dissipar gradualmente. Aí lá embaixo ele diz: uma grande exposição, anjos e demônios, a magia judaica através dos tempos
que foi recentemente aberta no Museu da Terra da Bíblia, em Jerusalém. Contribuiu para levantar tabus a respeito dessas crenças. É necessário começar o dia com o pé direito, usar pulseira vermelha amarrada 7 vezes em torno do pulso, ou ainda pregar pergaminhos bentos nos 4 cantos das casas. Não é? No judaísmo original não existe isso. Não. Aí que tá bom. Aí eu te pergunto, vamos para o judaísmo? Judaísmo não, porque não existia só a tribo de Judá. Mas vamos para aquilo que eu vou chamar agora de religião mosaica. Vamos para a lei de Moisés. Aonde está isso escrito na lei de Moisés? Lugar nenhum. Aí sabe que muitas pessoas vão recorrer? Mas tem a Torá oral. Olha para você ver. Que depois foi convertido, acrescentando-se tradições, a qual Jesus fala: vocês chegam a anular a lei de Deus, vocês anulam a lei de Deus por causa das vossas tradições. Parou para pensar o que Jesus está condenando ali? Ele está condenando coisas dentro da própria religião. Vocês estão anulando a lei de Deus por causa das suas tradições, né? Tradições essas que estavam realmente indo contra a vontade do Senhor e atrapalhando. Jesus chega a falar com o fariseu o seguinte: vocês vão até o outro lado do mundo, presta atenção, vocês vão do outro lado do mundo para fazer prosélito, mas quando fazem, vocês fazem deles 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês são filhos do inferno. Olha o que Jesus está falando. Mas isso a gente chama de cidade santa, de povo santo. Quem não se converter não é santo. Pode ser judeu, gentil, pode ser o que for. Precisa ter o santo Jesus para ser santo. Do contrário, ninguém é santo. Não existe povo santo sem Cristo. Isso não é difícil de entender, mas isso foi tão martelado na mente dos evangélicos que eles não conseguem entender isso, irmão. É tão complicado, porque é simples, mas é inaceitável, de tanto que a pessoa elas foram condicionadas a ficar repetindo: Israel, nação santa, povo santo, Jerusalém, cidade santa, terra santa, terra santa. Aí tudo faz essa áurea de linho fino. Sabe o que é linho fino? Aquilo que é profano está se vestindo de santo, mas não é santo, não é justo. Vou fazer uma pergunta. O Edson vai fazer uma pergunta aqui, você. Meu querido irmão Edson, que saudade de você, meu irmão. Ô, pastor, vem pra cá, tá esquentando. É verdade. Pastor Felipe, Fala. talvez não tenha muito com o nosso estudo hoje, mas só falando sobre a santidade, é correto falarmos que no momento da nossa conversão ou do nosso encontro genuíno com Jesus Cristo, Ele nos torna limpos, né? Ele nos perdoa de todo pecado, nos lava, nos redime, enfim. Naquele momento nós nos tornamos santos, na essência, 0 quilômetros, assim, para recomeçar, porque tem o santo e buscarmos a santificação, né? Sem o qual não veremos, né? Mas naquele momento, Vamos lá, entendi. Fica 0, mas aí a gente procura andar correto e algumas coisas vão sendo limpas pelo caminho também, né? Algumas coisas que estão. Mas esse a gente pode usar? Pode ser chamado de santo, sim. O que acontece? A santificação é um processo. Como era no tabernáculo também, você entrava pela porta, o sumo sacerdote tinha que ir se santificando até chegar lá dentro. Até lavar as mãos e pés ele tinha que lavar antes de entrar. Mas ele era santo, né? Veja bem, olha o que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios. Se você puder abrir aí. Verso 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Ambos estão endereçando essa carta aos Coríntios. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Em Cristo Jesus, chamados santos. Agora eu te pergunto, essa igreja chamada santos, todo mundo ali é santo. Ele está chamando isso a ser, santos. Vocês foram santificados em Jesus, vocês são santos. Está certo, essa expressão está correta. Tudo bem? Ok. Porque eles estão no processo de santificação. Se eles estiverem no processo de imundícia, eles não podem ser chamados santos. Porém, Deus trata cada um
de acordo com o nível em que cada um está. Lógico, um novo convertido, ele ainda tem muitas arestas para Deus trabalhar, mas ele já é salvo. Interessante. Agora, ele fala no verso 5, que ele está dando graças a Deus. Aí no verso 5, porque em tudo fostes enriquecido nele, em Jesus, em toda palavra, em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vocês, de modo que nenhum dom vos falta, não falta nada. Aquela igreja tinha todos os dons, irmão. Aquela igreja estava, tanto é que é aqui que Paulo vai tratar a questão dos dons, 1 Coríntios 12 e até o 14. Mas você vai falando sobre isso. Mas logo no capítulo 1 ainda, no verso 10, ele começa a falar que está tendo divisão da igreja. E que tem uns falando que é de Paulo, outro é de Apolo, e etc e tal. E ele fala, que é isso? Eu sou de Pedro, e tinha os piorzinhos que falavam assim, eu sou de Cristo. Esses eram os piores. Por quê? Quando você fala, eu sou de Cristo, você não, eu estou dizendo que só eu estou em Jesus e você não está. Eles não são melhores do que os outros. Eles são exclusivistas. E hoje tem muita gente assim. Eu sou de Cristo. Que você fala assim, você é de qual igreja? Eu sou da Assembleia Batista. Não, eu sou de Cristo. Quer dizer, um assembleiano não pode ser salvo. Ele não é de Jesus. Um batista não pode ser salvo, porque não é de Jesus. É isso que ele está dizendo. O que está falando que é de Cristo, ele não é melhor. Ele é pior. Ele é o mais exclusivista aqui. Mas aí chega no terceiro capítulo da igreja dos santos, dos santificados. Paulo fala no verso 1 assim, 1 Coríntios 3:1. E eu, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como meninos em Cristo. Meninos em Cristo. Menino. O que acontece com criança? Criança, ela erra várias vezes, por isso ela tem que ser corrigida com frequência. Mas ainda é seu filho. Está entendendo? Aí fala assim, vocês vão amadurecer espiritualmente ainda, vocês estão, como é, sabe? Eu estou tendo que conversar com vocês como pessoas carnais. Ele fala no verso 2, com leite eu criei vocês, agora ele está tendo que dar leite com água. E não com carne, porque vocês ainda não podiam, e nem tampouco agora vocês podem, porque vocês ainda são carnais. Porque há entre vocês inveja, contenda, dissensões, divisões, né? Vocês não são carnais e andam segundo os homens? Porque um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, vocês não são carnais? E olha que é a igreja dos santos. Entendeu? Porque a santidade que nos promove para o céu, ela está em Cristo. Ele pagou o preço. Qualquer cristão, ele vai estar numa etapa maior, por exemplo. Um vai estar mais maduro do que o outro. Isso não significa que ele está impecável. Não. O corpo incorruptível, que não se corrompe, nós vamos receber isso em glória, não na glória, tá? Essa expressão na glória não existe. Glória não é um local. Glória é um estado. Então, vamos estar em glória. Eu sei que tem até alguma tradução que tem assim, na glória, mas é uma tradução viciada. Glória é um estado de glória, não é um lugar. Vamos para a glória. Não existe isso. Tá? Nós estaremos em glória. Só para curiosidade, né? Entendeu, meu querido bom Edson? Amém, pastor. Entendeu? Obrigado. É o Elson, né? É o Edson. É o japonês? É o mineiro, senhor. É o meu vizinho, meu irmãozão lá. O Elson no estado. Santa. Meu irmão assembleiano, gente boa. Mineirês, né? Cadela de fogo. Comedor de queijo. Pois é, meus irmãos. Então, prazer falar com vocês.